Mateus, capítulo 20. Jesus disse: o reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia. Mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação? No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que eram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo de um sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Essa parábola, ela faz uma comparação com o reino de Deus, o reino dos céus. E ela diz a respeito de pessoas que foram recrutadas ao longo do dia para o mesmo trabalho, que é o quê? Proclamar a palavra do Senhor. O trabalho é ide pregai o evangelho a toda criatura. Só que alguns estavam se achando injustiçados porque tinham trabalhado o dia todo debaixo de um sol escaldante e estavam achando que mereciam mais. Querido, nem eu nem você merecemos nada da parte de Deus. Tudo que nos é dado é graça, é dom gratuito de Deus. Aqui nós estamos falando de salvação. É como se nós estivéssemos todos embarcando num ônibus, num metrô, e os primeiros vão sentadinhos, encontram bancos, tem mais conforto, vamos dizer, de uma certa forma, dentro daquela lotação. Os últimos, às vezes, vão estar lá penduradinhos na porta, sabe, quase com risco de cair, mas estão também dentro do ônibus. O que eu quero falar para você hoje é o seguinte: muitas vezes nós nos sentimos cansados porque não é fácil mesmo caminhar na presença do Senhor, porque muitas são as batalhas que a gente enfrenta. Mas nós não estamos sozinhos. Esses que foram primeiros, eles desfrutaram da presença. Eles desfrutaram muito mais tempo da experiência com Deus, muito mais tempo com o dono da vinha, entende? O dono da vinha é comparado com Deus. Aqueles que foram primeiros se expuseram mais, se gastaram às vezes em oração por outros, mas eles também desfrutaram de mais presença de Deus.
Eles tiveram mais tempo naquele lugar. E tanto para mim quanto para você, ele opera maravilhas. Se você talvez é um novo convertido, uma pessoa que ainda nem se decidiu por Cristo, eu quero falar para você hoje, entre no ônibus. A salvação é o seu pagamento. Mas entenda que não é a única coisa que você tem em Deus. A salvação, ela é um bem precioso, mas desfrutar da presença de Deus aqui na terra é incomparável. Ele tem para mim e para você o desfrutar de uma presença maravilhosa, dia após dia, com pequenos milagres. Imagina você dentro desse ônibus e você passa por uma paisagem linda, maravilhosa e você pode desfrutar dela. Você está ali naquele lugar e você vê um rio correndo e você olha para ele e está ali desfrutando. Esse rio ao qual me refiro é o rio do Espírito Santo de Deus, que você é um privilegiado de caminhar com o Senhor. É um privilegiado. Aceite o convite de Deus. Embarque nessa viagem com Jesus e receba o favor do Senhor. Receba a graça, receba a presença, receba Cristo em você, desfrute dessa viagem maravilhosa, uma vida na presença de Deus. Não se compara a nada, meu irmão, não se compara a nada que você possa conquistar nessa terra. O Senhor nunca falou que você não devesse conquistar e fazer as coisas, Ele tem sempre um pagamento para nós, mas com Cristo, meu irmão, com Cristo é muito melhor.